A paz do Senhor. Nesse vídeo, eu vou falar aqui de algumas dinâmicas ou dicas didáticas para você usar nessa aula. É o vídeo do quarto C, ou seja, o conhecimento de didática. E você que vai ministrar a aula aí sobre Jacó, você precisa aplicar alguma dinâmica para que os seus alunos possam entender melhor o assunto. Essa lição, ela fala de transformação, de regeneração, de mudança de vida. E eu acredito que a igreja está cheia desses exemplos. Todos que se converteram de verdade precisaram ser regenerados. Todos que se converteram de verdade precisaram mudar, são agora uma nova criatura. Então essa lição ela tem a ver com todos nós. Todos nós, do professor ao aluno, do pastor, todos foram regenerados. Então não falta aí opções para você fazer algo diferente. Então eu vou dar aqui duas dicas de didática, duas. Você pode aplicar as duas se você quiser ou somente uma. A primeira delas é o seguinte, você vai levar uma folha de papel, caneta, lápis, incentive os seus alunos a levarem lápis para a aula, caneta, para eles fazerem anotações. Se possível, até distribua cadernos, compre cadernos ou compre uma pasta, coloca a folha A4 dentro, entrega para eles, peçam para que eles possam trazer isso aí para a aula. Vai ser bem interessante porque vai dar aquele clima de aula mesmo, de escola, de ter o seu material, né? O aluno chega lá na... Já pensou? Você vai para a escola sem nada, sem caneta, sem papel, sem caderno, chega lá, senta. Né? Não faz sentido isso. Então na escola dominical também não pode ser diferente. Então caneta, papel ou lápis também pode ser usado. E você vai falar com os alunos o seguinte, você vai dividir a folha, deita a folha, né? Deixa igual esse quadro aqui deitado e divide em 3 partes. Ou seja, a primeira parte é antes da conversão. Ou seja, como era o seu comportamento antes da conversão. Peça para eles listarem isso aí. Como que eles agiam. Como que, por exemplo, na família, como que você agia na sua família? Você tratava mal sua esposa ou tratava mal seu esposo? Né? Como você tratava os seus filhos? Você bebia, você fumava, você fazia o quê? Ia em festa. Então, ou seja, coloca aqui quem era você antes, o seu comportamento, o seu caráter. Nós estamos falando de caráter. O seu caráter antes de você se converter. Agora, depois de convertido, ou seja, antes da conversão, eu não coloquei aqui, mas o certo seria escrever antes da conversão, depois de convertido. E aí você vai listar também agora o seu comportamento baseado naquilo que você colocou aqui. Se você colocou aqui que batia na sua esposa, hoje você não bate mais, você ama a sua esposa. Se você colocou aqui que fumava, hoje você não fuma mais. Se você colocou aqui que roubava, hoje você não rouba mais. Desculpa. E, enfim, ou seja, você vai colocar nessas duas colunas o seu antes e o seu depois. Ou seja, são coisas que você fazia e agora você não faz mais. Isso mostra o que? Uma transformação de vida. E colocar isso no papel deixa mais evidente isso. Ou seja, uma coisa é você pensar no que você era, no que você é. Outra coisa é você escrever. Você vê a realidade da sua transformação. E agora, o que você precisa melhorar. Então, é o seguinte. Jacó, quando ele teve aquele sonho lá em Betel, que ele sonhou com a escada subindo e descendo, os anjos do Senhor e tal, e ali ele edificou um altar e fez uma oração, disse que a partir dali ele ia ser fiel a Deus e tudo mais, Jacó ele não melhorou 100% ali. Se você olhar na revista, a revista coloca isso aí como um momento que Jacó teve um encontro com Deus. Só que esse momento ainda não foi assim uma transformação radical, porque quando ele chegou lá em Padã Arã, ele ainda foi muito espertinho, ele ainda agiu de muita esperteza, tentando dar uma ajudinha para Deus. E a gente vê que Jacó ainda não era 100% transformado ali. Então Jacó precisava melhorar, Jacó ele precisava mudar mais ainda. E quando ele se encontrou com Deus lá no Vale de Jaboque, que lutou com Deus, aí sim que ele teve seu nome transformado, aí sim Jacó mudou completamente. Então nós, como cristãos, precisamos estar sempre melhorando cada vez mais. Ou seja, a melhoria tem que vir aí na nossa vida de forma gradativa. Então hoje eu sou de um jeito, amanhã eu já melhorei mais um pouco e assim por diante. Ou seja, eu vou melhorar a cada dia. Então eu preciso listar aqui o que eu preciso melhorar. Ou seja, o que eu preciso melhorar. Pode até mudar aqui, né? O que eu preciso melhorar.
ou seja, que a pessoa vai estar escrevendo para ela. Então isso aqui é uma maneira, né, dele também dizer o que ele precisa melhorar, e você pode escolher 1 ou 2 alunos para ir lá na frente falar um pouco sobre a sua vida, né? Ou seja, mostrar quem era o seu antes e o seu depois e falar talvez o que ele precisa melhorar. Amém? Então essa é a primeira dica de didática. A segunda dica de didática é o seguinte, é parecido com essa, só que seria algo bem um pouco mais radical. Seria muito interessante o professor ou ele levar alguém para a sala de aula ou ele fazer um vídeo com alguém que foi muito ruim no passado e hoje tem uma vida totalmente transformada. Porque às vezes a gente fala assim, eu bebi, eu fumava, mas hoje eu parei com tudo isso. São pecados, são coisas ruins, Deus vê da mesma forma. Só que tem algumas pessoas que elas foram assim, elas viveram no pecado de uma forma tão intensa que mesmo para a sociedade isso foi ruim. Alguém que se drogava, que matou gente, que foi preso, que fazia todo tipo de atrocidade. Tem muito disso, muito disso. A pessoa que vivia mesmo numa situação que alguém olhava e falava assim, não tem mais jeito. Até questão de homossexualismo. Tem gente que vivia, né, na noite mesmo, trabalhava como drag queen, vivia assim na sarjeta, ou então uma prostituta que vivia na rua prostituindo. Então a gente vê muito disso, e essas pessoas, algumas delas a gente encontra por aí que elas se converteram e mudaram radicalmente. Hoje elas são pregadoras do evangelho, cantoras, fazem a obra de Deus e fala de Deus e fala do amor de Deus. Ou seja, a gente vê a mudança radical na vida da pessoa. Então, se o professor conseguir uma pessoa dessa, que vivia mesmo na sarjeta do pecado e hoje vive uma vida transformada, e levar para a sala de aula essa pessoa, para ele dar o seu testemunho, ou quem sabe dar o seu testemunho na igreja, para toda a igreja ali na escola dominical, é muito interessante. Porque a gente vai ver a mudança de forma mais evidente. Não que não aconteceu uma mudança na sua vida, aconteceu na minha, eu nasci no evangelho, mesmo assim teve uma mudança na minha vida quando eu resolvi me converter. Mas nada se compara, né, aos olhos humanos, olhando aos olhos humanos, nada se compara a uma mudança que aconteceu aí em alguém que vivia, né, na prostituição, vivia mesmo na sarjeta, né, como a gente diz aí. Então a gente vê que o evangelho ele traz realmente uma mudança significativa. E se o professor não conseguir levar essa pessoa para a igreja, faça um vídeo, mostre para que ele dê o testemunho. Um vídeo de 5 minutos, ele dando o seu testemunho, falando, né, ali como ele era e quem ele é hoje. Né, e isso com certeza vai edificar bastante os irmãos. Então é isso, são essas minhas 2 dicas de didática que você pode usar, de dinâmicas, né? Ou dinâmica, ou didática, ou método, não importa o que você chama, eu misturo esses 3 aí. Porque tudo está envolvido na didática, Mas são dinâmicas, são métodos usados para ensinar. E isso, com certeza, vai edificar a vida dos seus alunos. Então é isso, a paz do Senhor, né? Até o próximo subsídio 4.6 da semana que vem.